Olá, pessoal. Voltamos para a nossa aula de biologia. E é o seguinte, nós vimos aqui nessas 3 últimas aulas o processo de liberação de energia. Vamos pegar aquela parte lá, especialmente da respiração celular, que vai liberar em torno de 32, 34 ATP. Aquilo ali vai fazer, entre outras coisas, aquilo ali vai fazer a célula funcionar. Bom, daí precisa água também para as reações químicas e mais algumas coisas, mas ali está a energia. Cadê o combustível para fazer essa máquina orgânica funcionar? Está ali. Então, agora a gente vai estudar aqui um pouco os processos de divisão celular. Como assim? Nós vamos ver, mais adiante, um processo chamado embriologia, que é como que o embrião se desenvolve. Aqui a gente vai dar um pontapé inicial nesse estudo, vendo a divisão celular. O que acontece? Eu tenho a primeira célula do nosso organismo, primeira célula. O espermatozoide se juntou com o ovócito, aconteceu a fecundação e formou a primeira célula do nosso organismo. Primeira célula, está aqui ela. Só que eu sou adulto. Quantas células tem no meu organismo? Tem bilhões, trilhões de células no meu organismo. E todas elas se originaram a partir dessa primeira célula aqui, que eu chamo de zigoto. Como que aconteceu esse processo? Essa é a ideia do estudo da divisão celular. Ok? Então, eu tenho aqui a primeira célula. Essa célula, ela tem 46 moléculas de DNA. Uma célula, zigoto. Daí ela vai ter que se dividir e formar 2 células. Logo no início lá, naquele primeiro dia de vida, 2 células. Como que vai acontecer isso? Tudo que tem dentro dessa célula aqui, vai ter que ter dentro das 2 células que vão se originar. Se aqui eu tenho 46 moléculas de DNA, vai ter que ter 46 aqui, vai ter que ter 46 aqui. Mas essa célula vai se dividir, e 46 dividido por 2 é 23. Como é que acontece eu dividir essa célula aqui e formar a célula com 46 moléculas de DNA? Então eu vou imaginar o seguinte, que tudo que tem aqui dentro dessa célula aqui, quando essa célula vai entrar em divisão celular, quando ela precisa entrar em divisão celular, tudo que está aqui dentro, eu dei o exemplo do DNA, tudo vai ter que se duplicar. E quando a gente falou sobre os ácidos nucleicos, eu falei que uma das propriedades do DNA é a duplicação. Está aqui, precisa se duplicar. E quando ele se duplica, ele forma uma estrutura que a gente vai chamar de cromossomo. Eu tenho lá o meu cromossomozinho. O que é o meu cromossomo? É o meu DNA. Vamos pegar aqui diferente. É o meu DNA original com a cópia dele. Então, o meu cromossomo é o DNA com a cópia dele. Então, uma molécula de DNA formou um cromossomo. Se eu tenho 46 moléculas de DNA, eu vou ter 46 cromossomos. Só que esses 46 cromossomos é o original mais a cópia. Se eu dividir no meio isso aqui, se eu dividir esse cromossomo, eu vou ter quantas moléculas de DNA? 2. Aqui está a duplicidade.
Tá? 46 moléculas de DNA, elas se duplicam, eu vou ter 92 moléculas de DNA, só que elas se unem, a original e a cópia, então eu continuo tendo 46 cromossomos. Essa é a explicação da duplicação. Quando vai acontecer esse processo aqui? Quando eu estiver crescendo. Eu preciso crescer, o meu organismo precisa se desenvolver, então vai acontecer mitose, e vai crescer meu organismo. Uma célula forma duas, cada uma dessas forma mais uma, cada uma forma mais uma, então 2, daí vai ter 4, vai ter 8, vai ter 16, 32, 64, 128, 254, e assim vai. Daí vai ter bilhões lá, trilhões de células dentro do nosso organismo. Quanto tempo demora isso? Demora alguns anos, porque o organismo ele vai crescendo, e vai formando, e vai fixando, né, os órgãos nos lugares onde eles precisam estar. Ou em outro momento acontece isso, quando eu caí. Estou andando lá de bicicleta, não sei o que foi lá, pá, caiu. E deu uma esfolada no braço. As células que estavam no braço do indivíduo não estão mais no braço do indivíduo. Estão onde? Estão no chão. Não tem como tu ir lá, pegar a célulazinha que ficou no chão e colocar de novo ali. O que vai acontecer? Mitose no braço para cicatrizar. Então vai regenerar onde o corpo consegue se regenerar, vai acontecer mitose e vai regenerar também. Isso em seres pluricelulares. E em seres unicelulares, o processo de mitose vai servir para quê? Para reprodução. Eu tenho uma bactéria aqui, forma outra célula. Eu tenho o que agora? 2 bactérias. O que aconteceu? Reprodução. Cada uma forma outra. Agora eu tenho 4 bactérias. Cada uma forma outra. Agora eu tenho 8 bactérias. Então a bactéria ela não está crescendo, ela está se reproduzindo. O que está crescendo é a colônia, está aumentando o número de bactérias. Então vai ter algumas funções diferentes dependendo do ser vivo que a gente está considerando. Vamos ver então aqui o DNA. Nós falamos dele. Aqui o DNA se duplicando, né? Na primeira imagem, eu tenho o DNA normal ali, as pontes de hidrogênio se rompem, as bases nitrogenadas se ligam onde tem que se ligar a timina com adenina e citosina com guanina, e no final eu não tenho mais uma molécula de DNA, eu tenho 2. Duplicou. Assim como duplica o DNA comanda a duplicação de todas as outras organelas dentro da célula. Daí eu vou ter tudo em dobro dentro da célula. Aqui está os cromossomos. Aqui. Para acontecer esse processo de mitose, a célula vai se preparar, ela vai se duplicar. Então ela tem uma fase chamada intérfase, ou interfase. Nessa interfase é o momento de preparação da célula para entrar em divisão. É subdividida em G1, produção de síntese de proteína, síntese de RNA e crescimento celular. A célula aumenta um pouquinho de tamanho. Na fase S, síntese de DNA, ou seja, duplicação do material genético e duplicação de outras coisas dentro da célula também. Demora, não é tão rápido assim, 6 a 8 horas. E na fase G2, condensação dos cromossomos, armazenamento de energia. O DNA, que ele está desse tamanho, ele vai diminui de tamanho, fica mais denso e duplicado. Virou cromossomo. Então, essa imagem aqui fala isso. Na primeira, DNA, 2, 3, 4. Chega lá no 5, esse DNA está todo enrolado. Eu quero um pedacinho, né? Agora é menor ainda, está todo enrolado. Não é mais DNA, agora é
cromossomo. Esse DNA foi duplicado e unido num determinado ponto. Aqui é a imagem de cromossomos. Cada cromossomo desses é 2 DNAs. Um DNA é original e o outro é a cópia. Na fase G1, eu tenho 46 moléculas de DNA. Na fase S, duplica. Na fase G2, eu tenho o dobro da quantidade. Daí vai passar pelas demais fases. Aqui o cromossomo. Depois dessa primeira fase, nós temos a fase chamada prófase. Tá? O que acontece na prófase? Ali o DNA não existe mais. Tá? O que eu tenho ali é o cromossomo. Nessa fase, o núcleo da célula ele se desmancha, deixa de existir núcleo. Algo do tipo assim. Aqui eu tenho o núcleo e ali dentro eu tenho o meu cromossomozinho, só que não é um, são 46. Na prófase, esse núcleo deixa de existir. Daí quantos cromossomos eu vou ter lá dentro? 46 desses cromossomozinhos aí. Tá? Acabou, deixou de ter o núcleo. Beleza. Voltando aqui. Daí nós temos os centríolos. Ali tem a imagem do centríolo. E ele vai formar aquelas fibras ali, chamadas fibras do fuso. Para que serve? Para se grudar no cromossomo. Nessa fase aqui, os 46 cromossomos eles estão alinhados no meio da célula. Aqui eu tenho 2 cromossomos, mas não é 2, é 46. Na fase de anáfase, o que acontece? Rompe os cromossomos. Rompeu. Todos eles no meio, eles estão unidos, rompe os cromossomos. Tá? Algo do tipo assim. Aqui está o meu cromossomozinho. Tá? Está aqui o meu cromossomozinho. Na fase de anáfase, puf, rompeu. No cromossomo eu tenho original e cópia. Pá, rompeu. Eu tenho uma molécula de DNA aqui e outra aqui. Só que quantos cromossomos são? 46. Imagina 46 cromossomozinho, fazer um X aqui, se rompendo. Daí vem para cá, 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 para cá. 46 cromossomos partidos dá origem a 92 moléculas de DNA. Daí o que vai acontecer na última fase chamada telófase? Uma célula, que era uma, né? Ela vai se rompendo, ela vai se dividindo. O núcleo reorganiza e agora eu vou ter 46 moléculas de DNA aqui e 46 aqui. Porque eu tinha 46 cromossomos. Eles se romperam, então vem DNA para cá, vem DNA para cá e formei 2 novas células. Cada célula é cópia uma da outra, é igual, é clone. Por quê? Porque elas são originárias do mesmo material genético. Então, obrigatoriamente, elas têm que ser clone. Ah? Então, passou pela fase de intérfase, quando a célula está se preparando para se dividir. Passou pela fase de prófase, metáfase, anáfase. E na telófase se rompe e agora, ao invés de eu ter uma célula, eu tenho mais uma. Ou seja, 2 células. Tá? Uma clone da outra. Então, no final da mitose, eu tenho, de uma mitose, né, 2 células, cada uma com a mesma quantidade de material genético, são clones, e o material e a célula agora não é mais uma, é 2, tá? Na chamada telófase. O que é importante eu lembrar disso aqui? A função da mitose, tá? E lembrar também dessas fases nas quais acontece essa divisão celular. Essa imagem aqui é uma imagem de microscópio, uma imagem real. Eu tenho ali na imagem 1,
não tem muita coisa acontecendo ali. Ali pode ser uma célula, um núcleo celular, tá? Em intérfase. Lá no 2 já está se separando algum material e o núcleo celular começa a se romper. É uma prófase. No 3, os cromossomos eles estão mais ou menos alinhados no meio da célula, eu tenho uma metáfase. No 4 já está se dividindo, intérfase. E no 5 se dividiu, formou 2. Foram para um lado um grupo celular, um grupo de cromossomos, e para o outro grupo. Formou ali 2 células. Ali é foto, aqui é desenho. Tá? Nesse desenhozinho aqui tem uma questão. 1, 2, 3 e 4. Se eu fosse colocar em ordem de acontecimento, qual ia vir primeiro? 1, 2, 3 ou 4? No 2, nem formou cromossomo ainda. Então deve ser o início. Tá? No 4, os cromossomos eles estão no meio, na parte mediana da célula, no meio, na parte equatorial da célula. No 1, estão se dividindo, começam a se dividir, e no 3 é a telófase, onde está formando finalmente 2 células. Então, a ordem seria 2, 4, 1 e 3. Ok? Olha só, observe as figuras que apresentam diferentes fases da divisão mitótica. Os números 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, o quê? 1 é uma anáfase? Não, porque não está se dividindo. É uma telófase? Não, porque não está formando 2 células. É uma prófase? Também não, porque as fibras do fuso já estão formadas. Então, é uma metáfase. 2, os cromossomos estão se dividindo, então é uma anáfase. 3 é o início, né? Não formou nem o cromossomo ainda, então é uma prófase. E 4 é a telófase, onde formou 2 novas células. Ok? Então, letra B. Metáfase, anáfase, prófase e telófase. Falei antes, eu preciso saber como que a célula está se dividindo. As figuras, a imagem eu preciso identificar. E aqui nós temos o processo de identificação. E aqui de novo, né, aquela imagem que a gente viu antes, que o 2 é o início, depois 4, depois 1, depois 3. Ok? Eu peguei esse slide aqui para a gente falar do seguinte. O que é o câncer? O câncer é o seguinte. Eu tenho uma célula aqui, o núcleo da célula e o DNA. O DNA, ele vai, conforme a gente já comentou, ele vai indicar as características do indivíduo. A partir do DNA, vai acontecer a produção de proteína, conforme a receita que tem no DNA. Mas pode acontecer que esse DNA, em algum momento, ele tenha um defeito. A base nitrogenada, o nucleotídeo, ele não consiga transcrever direito. Aconteceu algum erro por causa de um produto químico, por causa da radiação solar, por causa de um outro tipo de radiação, por causa de um vírus. Alterou, a base nitrogenada mudou de lugar. Não vai mais produzir o mesmo tipo de proteína. Então vai produzir uma outra coisa qualquer, menos a proteína que estava prevista. Daí o indivíduo vai lá e fica com uma mancha na pele. Por que ele vai ter essa mancha na pele? Porque não está mais produzindo a pele ali, a estrutura, como deveria. Aconteceu uma falha. O indivíduo ficou muito tempo no sol lá e deu um tumor lá, uma alteração na célula da pele. Daí, essa falha aqui, quando acontecer mitose, quando formar células a partir dessa célula ali, o que vai acontecer? Esse defeito vai junto.
é cópia, o defeito vai junto. E daí, quando essas células formarem outras células, o defeito vai junto. E vai junto, e vai junto, vai junto, vai junto. E daí forma um tumor no indivíduo. Esse tumor, ele pode se formar num lugar, ou ele pode se espalhar. Se ele ficar num lugar, fica mais fácil de identificar e às vezes até de tirar o tumor e a pessoa fica boa do câncer. Mas às vezes o negócio se espalha, contamina outras células e daí fica difícil de identificar o local exato do tumor. A vinblastina é um quimioterápico, ou seja, um remédio no tratamento de pacientes com câncer, pois impede a formação de microtúbulos. E os microtúbulos formam os centríolos. Os centríolos são organelas que tem no interior da célula que vão orientar a divisão celular. Com isso, as cromátides, né, lembrando, é o DNA, não se movimentam para os polos da célula, inibindo a metáfase mitótica em células tumorais. Então, esse remédio, ele faz o quê? Ele inibe a formação de microtúbulos e, consequentemente, a formação de centríolos, e a célula não vai conseguir se dividir. E o tumor, ele não vai adiante. Eliminou o tumor? Não. Eu controlei ele. Bom, controlando o tumor, fica de repente mais fácil de eu tirar ele, de extirpar através de uma cirurgia ou de repente de outros quimioterápicos. Então aqui um exemplo prático que daqui a pouco aparece numa questão. Se elimina ali a formação dos microtúbulos, em que fase da divisão celular é que vai ser interrompido a divisão dessa célula cancerígena? Então, importante essa informação aqui. Ok? As células vegetais também acontece mitose, porque a planta também vai crescer, só que ao invés de ser de fora para dentro, é de dentro para fora a divisão celular. Ok? O manuseio de equipamentos de radiologia envolve riscos à saúde e o tecnólogo em radiologia segue uma série de normas de segurança. Esse tipo de radiação pode danificar suas células, levando-as a reproduzir de modo desordenado, descontrolado, gerando inúmeras novas células por meio do mesmo processo de divisão celular que ocorre nas células somáticas. Desse modo, basta que uma única célula do corpo se danifique e torne-se uma célula cancerígena para levar adiante o tumor. Isso ocorre porque a célula cancerígena inicial divide-se por... Nós temos duas divisões celulares, mitose e meiose. Meiose a gente vai ver na sequência. Então é por mitose, gerando células com o mesmo número de cromossomos, 46, e a mesma capacidade de duplicação. Então, aqui está pegando um exemplo prático, pedindo para identificar o que é uma mitose e como que acontece. Ok? Então, falamos desse processo de divisão celular, que se chama mitose, que pode acontecer em seres microscópicos, que daí vai ser a reprodução deles, e em seres macroscópicos vai acontecer o crescimento do organismo ou a regeneração do organismo. Ok? Divisão celular, mitose, é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre meiose. Ok? Abraço, até mais.